Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa tarde. Estamos de volta para mais um estudo, né? Agora o estudo do Novo Testamento. Vamos cumprimentar a nossa querida Miriam Becker, que já está aqui, sempre muito estudiosa, sempre muito dedicada, né? Muito bom, Miriam, muito bom. Boa tarde a todos, boa tarde, querida, boa tarde. Vamos, então, agora, gente, fazer nossa ambientação com a leitura de uma página do livrinho Gotas de Sabedoria, né? Do espírito Pietro Augusto, na psicografia do Emanuel Cristiano, né? E o título do nosso estudo, do nosso tema de hoje, da nossa ambientação, é Constrói Hoje. Recolhemos hoje o que semeamos no passado. Toda atitude boa ou má gerará consequências agora ou no porvir. Assim, tu és o construtor do teu próprio destino. Faze de forma a construir já a felicidade de amanhã. Não culpes os outros por tua intranquilidade. Cultiva a paz e serás pacificado. Multiplica e divide tuas riquezas e a vida nunca te faltará. Compartilha o pão e a humanidade ser-te-á grata. Oferece um pouco de ti e terás amizades imorredoras. Constrói, portanto, agora, com dedicação e amor, o teu próprio e venturoso destino. Né? Que lindo! E aí a gotinha ficou assim. Recolhemos hoje o que semeamos no passado. Toda atitude boa ou má gerará consequências agora ou no porvir. Assim, tu és o construtor do teu próprio destino. Faze de forma a construir já a felicidade de amanhã. Lindo, né? Muito lindo. Esse livrinho é uma gracinha. Uma gracinha. Muito bom para a gente fazer essas leiturinhas breves, né? Bom, vamos cumprimentar a nossa querida Elaine Baima, que chegou também. Oi, Elaine. Boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Nossa querida Aurélia. Oi, Aurélia, minha querida, tudo bom? Que bom que você está aqui, né? Boa tarde. Bom, pessoal, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, né? E fazer a nossa prece de abertura, pedindo aos nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliam tanto nesses estudos, que nos auxiliem neste também.
Então, convidamos aqueles que estão nos assistindo agora e os que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar seu pensamento a Deus e acompanhar conosco esta prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais, condutores dos nossos estudos, que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, Senhor, pela luz da doutrina espírita, que ilumina as nossas vidas, os nossos caminhos, as nossas veredas, nessa romagem terrena. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, de todos os espíritos amigos que guiam os nossos estudos, começa agora mais um estudo do Novo Testamento. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Bom, pessoal, vamos agora, fazer uma breve leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e caiu para a nossa reflexão de hoje, o capítulo 27, Pedi e obtereis. E nós vamos ler um pedacinho das instruções dos Espíritos, Maneira de orar, item 22 do capítulo 27. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa, como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para, ao ir no contato com eles, mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar, nívea e radiosa, de esperança e de amor. Lindo, né? Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos continuar com o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 22, Capítulo 22 do Evangelho de Mateus. E nós hoje vamos estudar o capítulo 22, dos versículos 34 até 40, que vai falar sobre o maior mandamento, tá? Eu uso para me guiar, vocês sabem, este Novo Testamento aqui, tá? Que é uma versão do Novo Testamento traduzida pelo Haroldo Dutra Dias e editada pela FEB. Mas vocês podem utilizar, como eu sempre relembro, qualquer exemplar do Novo Testamento, ok? Qualquer exemplar do Novo Testamento, qualquer Bíblia que vocês tenham em casa, busquem lá a parte da Bíblia que fala do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, busquem o capítulo 22 e os versículos 34 a 40.
São justamente esses que nós vamos estudar hoje, ok? Então, vamos lá. O maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, testando-o, o interrogou. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele lhe disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? O maior mandamento. Muito bom, pessoal. Então, já sabemos qual é a nossa temática de hoje. Vamos agora pegar o nosso livrinho de sempre, né? O Evangelho dos Humildes, né? Do Eliseu Rigonati. Esse livrinho do Evangelho dos Humildes é muito bom, porque ele faz uma análise, né? Versículo por versículo, né? Do texto de Mateus, todos explicados à luz dos ensinamentos espíritas, né? Então, é um livrinho bom de nós termos em casa para estudar o Evangelho de Mateus. E aí, nesse Evangelho dos Humildes, nós vamos pegar aí, abrir na página 196. 196, tá? O grande mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando, aliás, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o máximo e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, né? E aí o Rigonati vai nos falar o seguinte: que Jesus substitui o decálogo de Moisés, os 10 mandamentos recebidos por Moisés, né? Pelos 2 simples e explícitos mandamentos acima, né? Ou seja, os 10 mandamentos: não matar, né? Não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não fazer isso, não fazer aquilo. Os 10 mandamentos ficam resumidos nesses 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Quem ama a Deus sobre todas as coisas presta culto em espírito e verdade unicamente a Ele, né? Se nós amamos Deus acima de tudo, tudo que nós fizermos estará, de uma certa forma, né, conectada com esse amor, né? Será fruto, melhor dizendo, será uma consequência desse amor que temos por Deus. Então, nós não iremos fazer nada que ofenda a Deus, que desagrade a Deus. Ou seja, iremos buscar viver segundo as suas leis, né? Então, quem ama a Deus sobre todas as coisas presta culto em espírito e verdade unicamente a Ele, que é nosso Pai, não adorando imagens de qualquer espécie e respeitando seu sagrado nome. Santifica tão somente um dos dias da semana, mas todos, não somente um dos dias da semana, que os judeus santificavam sábado, né? Mas todos os dias, todas as horas e todos os minutos, por meio de um viver reto e digno. Não é apenas no sábado que nós temos que santificar, que pensar em Deus, que orar a Deus, mas todos os dias, todos os momentos, a qualquer dia, a qualquer momento, né?
Nós podemos nos comunicar com Deus, elevar o pensamento a Deus em qualquer situação. Não necessariamente o momento em que você vai se recolher especificamente para isso, né? Eu tenho o hábito de orar quando estou dirigindo, né? Tenho o hábito de orar quando estou dirigindo. Então, você pode orar quando você estiver na fila, de repente, do banco, quando você estiver no metrô, não é? Em qualquer momento, quando estiver tomando banho, em qualquer momento, você pode levar seu pensamento e se conectar com Deus. Não necessariamente num dia e horário específicos, né? Nós podemos nos conectar, nós podemos e devemos nos conectar com Deus a qualquer dia, em qualquer horário, né? Quem ama ao próximo como a si mesmo, honra a seu pai e a sua mãe, né? Não mata, não comete adultério, não levanta falso testemunho e não cobiça coisa alguma de quem quer que seja. Tinha, pois, razão Jesus ao ensinar ao fariseu orgulhoso e tentador que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é um mandamento que resume admiravelmente toda a lei de Moisés e tudo o que disseram os profetas. Exatamente, né? Exatamente, porque Moisés dizia, né? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cometer adultério, né? Não cobiçar isso e aquilo, né? Então, Jesus resumiu. Se você simplesmente amar o outro como a si mesmo, você não vai fazer nada disso contra ninguém, né? Então, realmente, é uma síntese perfeita do decálogo de Moisés, esses dois mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Se nós amamos a Deus, nós vamos viver de maneira digna e reta. E o próximo como a nós mesmos, ou seja, se nós amarmos o nosso próximo, nós nunca faremos nada de ruim contra ele, né? Então, temos aí uma belíssima síntese do ensinamento de Jesus, ok? Bom, agora nós vamos pegar um outro livrinho que nós nunca estudamos aqui com vocês. É esse aqui, olha. Ok? Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Esse livro é uma psicografia de Alda Maria, né? Alda Maria é uma trabalhadora do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, de Belo Horizonte, né? Essa é uma edição também desse Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E esse livro foi editado por Bezerra, né? A nossa irmã lá, Alda Maria, ok? A primeira edição foi em 2014, ou seja, em setembro de 2014, agora quase 10 anos atrás, né? E, justamente, Bezerra ditou para a nossa irmã Alda um texto intitulado O Mandamento Maior, né? O Mandamento Maior, que, inclusive, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 1, né? Quando fala justamente dessa parte do Evangelho de Mateus, né? Que é o capítulo 22, os versículos 34 a 40. E Bezerra fala o seguinte: os homens receberam de Deus, soberano e justo, leis sábias e perfeitas. 10 mandamentos, né? Recebeu de Deus leis sábias e perfeitas, instituídas para conduzi-los ao reino, onde as bem-aventuranças serão vividas na plenitude da luz e da paz. Paz de consciência para o espírito, né? Recalcitrante. Se nós vivermos, né, nós já erramos tanto, se nós passarmos a viver segundo os mandamentos ditados por Deus, né, nós seremos conduzidos naturalmente ao reino, né, de bem-aventuranças. Nós viveremos na plenitude da luz e da paz. A relação entre os seres humanos deve ser vivida com a nobreza das virtudes, que, benditas virtudes essas, né, promovem a concórdia, estabelecendo o bem-estar entre os corações. Ou seja,
devemos viver, devemos nos relacionar uns com os outros, né? Com o melhor das nossas virtudes, com a nobreza das nossas virtudes, com toda a capacidade, né, de concórdia, de bom relacionamento. Ou seja, devemos buscar sempre viver em paz e harmonia com os nossos semelhantes, né? Urge que os homens deitem por terra, ou seja, abandonem, né? É necessário, é urgente que os homens abandonem as armaduras ostentadas pelo orgulho, que nós sabemos que é uma das piores chagas da humanidade, o orgulho, a vaidade, o egoísmo também, né? Então, que o homem abandone, né, deite por terra as armaduras ostentadas pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela cupidez, pela maledicência, que impedem que a harmonia viceje entre as almas. Claro, né? Se nós cultivamos orgulho, inveja, ciúme, maledicência, egoísmo, vaidade, tudo isso, né? É óbvio que o meu relacionamento com as outras pessoas será difícil, né? Se eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, o meu relacionamento será difícil. Se eu sou uma pessoa maledicente, o meu relacionamento com os outros será difícil. Então, eu preciso deixar isso de lado, eu preciso abandonar esses vícios para que eu consiga viver em harmonia entre todos os meus irmãos de caminhada, né? E para que o amor efetivamente transite livremente entre os homens, inspirando o quê? Inspirando o desenvolvimento cada vez maior das nossas virtudes, né? Virtudes da caridade, da compaixão, da benevolência, da fraternidade. Coisas que faltam tanto na humanidade de hoje para que ela consiga realmente ascender ao nível de humanidade regenerada que nós hoje, né? A humanidade que habita a Terra é ainda extremamente atrasada por cultivar ainda aqueles vícios, né? E, obviamente, o planeta ainda é um planeta de dor e sofrimento, na categoria do planeta de provas e expiações. Mas nós aspiramos, né? Aspiramos a ser moradores de um planeta regenerado. Mas a Terra só se regenerará quando seus habitantes estiverem regenerados. Então, para que nós nos regeneremos, é essencial que a gente abandone esses vícios horríveis do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né, da cupidez, da maledicência e por aí vai. E, no lugar deles, nós cultivemos caridade, compaixão, fraternidade, solidariedade e tudo mais, né? A fim de alijar dores e sofrimentos do caminho da humanidade, Deus nos enviou, por amor, seu Filho dileto, Jesus, né? Para nos ensinar a proceder de acordo com tão profundo sentimento, né? Então, Deus, na sua infinita misericórdia, já havia colocado dentro de nós, ao nos criar, as suas leis, na nossa consciência, né? Mas o homem, efetivamente, fazendo-se surdo à voz da consciência, se comportava de maneira, e se comporta, infelizmente, até hoje, de maneira muito infeliz. Aí Deus manda a primeira revelação, que é o Decálogo de Moisés, os 10 mandamentos. Depois, manda Jesus, o Espírito puro, Espírito perfeito, que vai encarnar entre nós para nos transmitir a ideia de Deus, né? As leis de Deus pessoalmente, face a face. E aí Deus nos manda Jesus, né? E Jesus, com sua grandiosa sabedoria, fez o quê? Nos recomendou uma mudança de postura diante da vida. Nos recomendou a reforma íntima, nos recomendou mudar todo o parâmetro do nosso comportamento em sociedade. Se antes dizia-se olho por olho, dente por dente, agora vamos dizer amar os inimigos. Perdoar 70 vezes 7. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Uma visão totalmente diferente da que se tinha
na época, estatuída pelos próprios homens, cegos aos mandamentos de Deus que estavam dentro deles e que haviam sido colocados também com o decálogo de Moisés. Mas não foi suficiente. Então, Deus manda Jesus e ele vem e nos fala pessoalmente, né? Nos ensina tudo o que Deus nos havia plantado, né? Dentro de nós, havia plantado dentro de nós no momento da nossa criação. E aí Jesus vem e, com a sua imensa sabedoria, nos recomenda uma mudança de postura diante da vida. Essa vida que é eterna e que nos levará cedo ou tarde a uma transformação na forma de viver. Claro, nós vamos viver inúmeras existências e nessas existências, cada vez, nós vamos nos aperfeiçoando, até que chegaremos, né, ao ápice da perfeição, né? Voltaremos ao Pai Criador quando tivermos nos liberado de todas as nossas imperfeições e quando formos espíritos puros. Só que o homem resiste a integrar a sua intimidade tão doce e suave energia. Ou seja, nós resistimos em nos entregar totalmente a Jesus e aos seus ensinamentos, né? Nós resistimos demais a vivenciar verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, embora nos digamos cristãos, embora nos digamos seguidores de Jesus, embora a gente afirme que ama Jesus. Mas Jesus mesmo disse: se me amais, guardai os meus ensinamentos. Será que nós guardamos? Nós falamos muito facilmente que amamos Jesus, que somos cristãos. Mas nós não guardamos os ensinamentos de Jesus. Quantos de nós ainda nos comprazemos com a maledicência? Quantos de nós ainda somos incapazes de perdoar? Quantos de nós ainda, né, temos dificuldade de não desenvolver dentro de nós sentimentos menos felizes com relação àquela pessoa que não gosta da gente? Ou seja, isso, né? Isso é amar o inimigo. Não significa que nós vamos amar aquela pessoa da mesma forma que nós amamos alguém que é um espírito querido ao nosso coração. Não, mas amar o inimigo significa não desejar mal a ele, não desenvolver por ele espíritos negativos. Quantos de nós conseguem não fazer isso com relação aos seus adversários, né? Com relação àquelas pessoas que atravessam o nosso caminho para apenas colocar obstáculos e dificuldades, né? Então, é muito, muito interessante isso. Então, nós resistimos muito a nos integrar, né? A nos entregar até a esses ensinamentos de Jesus, né? Resistimos muito em vivenciar verdadeiramente o seu evangelho de amor e luz. Por quê? Porque temeroso das grandes reformas que essa vivência vai nos exigir. Nós insistimos em quê? Insistimos em manter, né, como referência de felicidade o estado primitivo em que estamos. Nós estamos numa certa zona de conforto. Para nós vivenciarmos o evangelho em plenitude, nós precisamos vencer, primeiramente, o homem velho que está dentro de nós. O homem velho orgulhoso, invejoso, ciumento, maledicente, incapaz de perdoar, aquele que diz assim: comigo fez, tem que fazer bem feito, né? Fez, vai fazer bem feito, porque fez e uma vez feito, está feito, não quero mais saber. Perdoo, mas não quero nunca mais ver na minha frente, né? Quantas pessoas falam isso? Né? Então, a gente ainda vive, muitas vezes, desta maneira, achando que é a maneira correta de viver. Falando essas coisas como se fosse bonito. Como se fosse motivo de orgulho você falar: não, comigo fez, tem que fazer bem feito, porque faz uma vez só, né? Então, isso aí mostra, né,
quanto nós ainda estamos atrasados. Quantos nossos espíritos ainda são aselvajados e pouquíssimo diferentes do espírito daqueles homens das cavernas que também agiam dessa forma. Não? Que não aceitavam os outros como eram e queriam impor sua vontade pela força, pela violência. Hoje ainda fazemos isso. Não? Ainda fazemos isso. E aí, ele continua, Bezerra continua. O mandamento maior conduzirá a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada ao Pai, ao mundo de glórias, de alegria eterna, de muito, muito amor. Né? Mandamento divino, por excelência, o amor. Né? O amor, gente, é a base de todo o universo. O amor é o ponto de equilíbrio de todas as coisas. No fundo, se nós fizermos tudo com amor, se nós colocarmos o amor na frente de todas as situações, tudo vai ficar bem. Né? Então, o mandamento divino, por excelência, o amor encontra-se retratado desde o átomo até a maior manifestação de vida, concitando tudo a paz, que é a síntese do equilíbrio e da harmonia pertinentes aos seres da criação. Né? Então, a paz, que é estimulada pelo amor, é o quê? É a síntese do equilíbrio e da harmonia entre os seres da criação. A transição ocorre, né, em todo o universo, num movimento único do amor celestial, em que todos avançam. Né? Todos avançam. Então, o amor é que vai reger, é que deve, né, reger todas as nossas atitudes. E se tudo no universo, ele se norteia pela lei de amor. Quando nós não seguimos, quando nós falseamos a lei de amor, as coisas se desequilibram. Elas perdem a harmonia. E aí tudo fica mais difícil. Né? Sendo assim, ainda que no aspecto superficial da realidade, a criatura parece estar retornando a um estágio evolutivo anterior, ou seja, a gente olha as coisas do mundo e acha, né? Acha que a gente está ficando cada dia pior. Né? Então, ele diz que no aspecto superficial da realidade, né, a criatura parece estar retornando a um estágio evolutivo anterior. Né? Mas isso é apenas para que a gente possa alicerçar valores morais, né? Solidificar valores morais, alinhando nosso comportamento à vibração do amor que nosso querido Mestre Jesus, né, distribuiu e distribui respeitosamente a todos nós. Fazer aos outros o que queremos que nos façam. É atitude que, bem compreendida, bem assimilada e vivida integralmente pelos filhos de Deus, ensejará a sua entrada, né, a entrada dos filhos de Deus no sublime reino prometido aos homens de boa vontade. Né? Aos homens de boa vontade. Então, ou seja, se nós vivermos segundo os mandamentos divinos, segundo esse mandamento maior, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o outro, amar o próximo como a si mesmo, nós encontraremos essa tão almejada felicidade. E nós estaremos plantando hoje, né, um futuro de muita paz e tranquilidade. Né? Nós faremos jus ao dito reino dos céus, né? Porque o reino dos céus, ele é edificado dentro de nós mesmos, né? É a nossa paz de consciência, é a nossa vida serena e tranquila. Então, se eu não faço mal a ninguém, se eu vivo exatamente como nos recomendou Jesus, né, seguindo os mandamentos divinos, né, eu vou semear para mim, né, um mundo mais feliz, um mundo mais ditoso. Certo? Bom, vejamos aqui agora, né,
A Elaine tem uma observação, vejamos aqui qual é. E Jesus disse que não veio destruir a lei, veio desvê-la de outra maneira. Não, sim, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, né? Dar-lhe uma interpretação. E, efetivamente, Jesus não veio contradizer nada o que estava na lei de Moisés, né? Nos 10 mandamentos, que foi a primeira revelação divina. Ele não veio destruir a lei, né? Ele veio dar cumprimento a ela. E veio, naturalmente, esclarecer, né? Dar uma maior, como se diz, uma maior visão para os homens do que seria o cumprimento da lei de Deus, né? Então, ele resumiu os 10 mandamentos e tudo que os profetas antes de Moisés haviam dito nesses 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ok? Bom, vamos agora pegar aqui esse livrinho aqui, não sei se vocês possuem, mas é uma coleção maravilhosa, editada pela FEB, né? Que se chama O Evangelho por Emmanuel, né? São 7 livros, né? 7 livros, nos quais a FEB reuniu todos os textos, né, que Emmanuel escreveu sobre versículos do Novo Testamento. Então, você tem esse aqui, esse grandão, é um dos maiores, se não maior, que fala, registra todos os textos de Emmanuel sobre os versículos de Mateus. Depois temos o que fala dos versículos de Marcos, de Lucas, do Evangelho de João também. Depois, Atos dos Apóstolos, as cartas, as epístolas de Paulo e as cartas universais e o Apocalipse de João, né? Então, como livro de estudos, essa coleção da FEB é maravilhosa, altamente recomendada a todos, tá? Então, pegando aí o nosso livro, O Evangelho segundo Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, vamos abrir na página 503, né? É um livro bem grossinho. Esse livro tem, vejamos aqui, mais de 650 páginas, né? Um livro bem grossinho. E aí, do tipo que eu gosto, né? Eu gosto de livro grosso. E aí, vamos abrir nessa página 503 e vamos falar exatamente, né, do versículo 37 desse Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37, que é o seguinte: ele lhe disse: amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E aí Emmanuel escreveu, né, um texto chamado Na Execução da Divina Lei, que está publicado, além de aqui nesse livro da FEB, né, nessa compilação da FEB, também foi publicado esse mesmo texto, na execução da Lei Divina, no livro Assim Vencerás, da editora Ideal, no capítulo 13. Tá? E Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o reino do amor, em cuja edificação devemos contribuir. Ou seja, nós temos que procurar Deus, né? Ou amar a Deus acima de todas as coisas, procurando, né, o reino de Deus em todas as coisas, né, ligadas ao amor, em tudo em que o amor presidir, né? Nós temos que buscar, né, que contribuir na edificação desse reino de amor. Auxiliamos ao próximo tanto quanto desejamos ser auxiliados. Isso é óbvio, né? Amar ao próximo como a si mesmo, auxiliar ao próximo como nós gostaríamos de ser auxiliados. Cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Nós estamos aqui, como espíritos imortais que somos, passando um período de grande aprendizado e reparação na matéria. Então, tudo que nós tivermos que vivenciar aqui no dia a dia,
nós devemos fazer com boa vontade, com bom ânimo, sem reclamação, sem ranger de dentes, mas conscientes de que tudo pelo qual passamos é exatamente aquilo que nós necessitamos passar para resgatar erros cometidos no pretérito, às vezes até nessa vida mesmo, né? Segundo a vontade de Deus, e irmos nos purificando desses erros, né, que nós cometemos. E, obviamente, que nos purificando desses erros, nos tornando aptos a caminhar mais seriamente em direção a Deus e à plenitude, né? Então, trabalhemos com alegria, servindo, né, a todos em favor de nós mesmos, né? Honremos os familiares, amparando-os quanto nos seja possível. Procuremos não prejudicar a ninguém. Desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. Ou seja, é muito singular, né? Quando as pessoas dizem que não perdoam, né? Quando as pessoas dizem que não perdoam, considerando que todos nós erramos e todos nós precisamos de perdão. Volta e meia precisamos de perdão. Como é que eu vou me arvorar em não perdoar os outros se eu preciso de perdão? Não é? Então, desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. Não cobicemos dos outros, senão as virtudes e as qualidades respeitáveis que nos compete imitar na experiência comum. Ou seja, o que nós temos que buscar imitar dos outros, que nós temos que cobiçar, desejar, puxa, eu quero tanto ser como fulano, tão gentil, tão meigo, tão paciente, não é? É uma aspiração nobre de você ser tão bom quanto, e não ter inveja, né? Mas usar aquela pessoa como um modelo. Né? Obviamente que nós temos Jesus como nosso guia e modelo, mas às vezes nós encontramos pessoas no nosso caminho, né, que nos são exemplo de virtudes, né? E nós devemos pensar, puxa, se ele é um mortal como eu, né? Um espírito comum como eu, que está aqui nesse mundo como eu, e ele consegue ser bom assim, então eu também consigo, basta que eu me esforce. E eu costumo colocar para as pessoas, né, que muito próximo de nós, sobretudo nós espíritas, como um exemplo extremamente próximo está Chico Xavier, né? Chico Xavier. As pessoas, quando você normalmente fala que Jesus é o nosso guia modelo, nós vamos fazer tudo como Jesus fazia, muitas pessoas dizem, mas Jesus é Jesus, né? Eu não posso me comparar a Jesus. Tudo bem, não pode se comparar a Jesus, mas e Chico? Chico era uma pessoa como nós, né? Um homem pobre, um homem simples, um homem humilde, de pouca cultura, um homem que fazia parte das minorias, né? E quanto Chico nos ensinou e nos ensina até hoje, né? Quanto ele nos ensinou em relação ao amor, ao respeito, à humildade, né? Busquemos não realizar despesas além das nossas possibilidades, ainda mesmo que essa medida nos custe sacrifícios ingentes. Quantas pessoas se veem a braços com problemas porque não souberam controlar os seus desejos, os seus instintos, né? E se endividaram demais, né? As suas aspirações por coisas materiais. Conservemos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria, a fé, o otimismo e a confiança. Exatamente, quando nós somos pessoas positivas, né? Pessoas otimistas, pessoas alegres, nós contagiamos todos à nossa volta. E, obviamente, que com esse comportamento feliz, positivo, altruísta, né? Nós estamos dando saúde ao nosso corpo, né? Porque quando nós nos revoltamos, nos irritamos, ficamos inconformados, isso causa
um desequilíbrio nas nossas emoções e, naturalmente, no nosso corpo físico. E é que se ressente desses sentimentos menos felizes. Então, quanto mais nós mantivermos a calma, a tranquilidade, a serenidade, o bom ânimo, né? A positividade, mais saúde nós teremos. E muitas vezes, o que acontece? Eu sempre falo aqui que as enfermidades, elas não vêm de fora para dentro, elas vêm de dentro para fora. Quem está doente é o nosso espírito. E estando doente, o nosso espírito, esse mal, né? Esse ácido dos nossos maus pensamentos, das nossas más atitudes, acaba transcendendo ao nosso espírito, atingindo o nosso corpo semimaterial, que é o perispírito, e eclodindo no nosso corpo físico com as doenças. Então, da mesma forma que o meu mau proceder ocasiona enfermidades, eu posso mudar a minha maneira de ser e me autocurar. Né? E me autocurar. Então, nós temos que pensar nisso. Né? Conservemos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria, a fé, o otimismo e a confiança. Não nos cansemos de aprender, gente, aprender, estudar cada vez mais, ampliar nosso horizonte de conhecimentos, né? Não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito no espaço e no tempo. Não importa a idade que você tenha, se você deseja aprender a falar inglês, deseja aprender a tocar piano, vá aprender, né? Porque na próxima existência, você já terá aquele conhecimento e vai ser muito mais fácil para você relembrá-lo, né? Então, não nos cansemos de aprender. Vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas, de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida a qualquer momento. E assim, estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei, né? Ou seja, não deixemos para amanhã, né, o aprimoramento dos nossos espíritos, né? Não falemos assim, eu só vou resolver na próxima encarnação. Não, a hora é essa. O momento é esse. É agora que nós temos que lutar contra o homem velho que existe dentro de nós. É agora que nós temos que nos aperfeiçoar. Aprender a viver segundo esses dois grandes mandamentos que resumem toda a lei e os profetas, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque nós não sabemos em que momento nós seremos chamados de volta ao plano espiritual, né? E nós teremos que dar conta, né? Do que fizemos, né? O que fizemos enquanto estávamos aqui, né? Com esta oportunidade de melhoria, de crescimento, de aperfeiçoamento. Deus nos deu uma nova existência para que a gente corrigisse os erros pretéritos, né? E já buscássemos nos livrar das imperfeições que ainda cultivamos. E aí, o que nós fizemos? Será que nós estamos corrigindo os erros que cometemos no passado? Será que nós estamos identificando em nós mesmos aquelas mazelas que precisam ser eliminadas? E uma vez identificadas, será que nós estamos realmente eliminando-as de nossas vidas? Será que nós podemos dizer hoje, com a idade que nós temos, que nós somos pessoas melhores do que nós éramos há 10, 20 anos atrás? Isso é muito importante. Porque quando nós fizermos essa avaliação correta, justa, verdadeira de nós mesmos, nós saberemos se nós realmente estamos aproveitando essa oportunidade divina que Deus nos deu da encarnação para nos melhorarmos. Será?
Será que hoje eu sou melhor do que eu fui ou do que eu era 10 anos atrás? Será que hoje eu tenho menos defeitos do que eu tinha há 10 anos atrás? Né? Perguntem a si mesmo. Agora, sejam honestos, né? Sejam honestos. Bom, o Emmanuel tem ainda nesse livro aqui, nós temos ainda 3 textos, mas nós não vamos conseguir ler os 3, né? Temos pouco tempo. Mas o Emmanuel escreveu 3 textos a respeito do versículo 39 desse capítulo 22 de Mateus, que é o segundo mandamento. Semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou vir aqui qual texto? Eu vou ler, nós temos aqui 3 textos, né? A regra áurea, tempo da regra áurea e o próximo, né? Vou ler tempo da regra áurea. O tempo da regra áurea é um texto de Emmanuel que está publicado também no livro Opinião Espírita, da editora Boa Nova, no capítulo 52. E Emmanuel diz assim: faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Se eu quero receber o bem, né, eu tenho que fazer esse bem que eu quero receber. Já começar por fazer ao outro o bem que eu quero que faça comigo. Gente, Gandhi tinha uma frase que ele dizia o seguinte: eu tenho que ser, alguma coisa assim, tá? Eu tenho que ser hoje o que eu quero ver no mundo. Ou seja, a paz que eu desejo ver no mundo tem que começar por mim. Não adianta você dizer que o próximo ano seja um ano de muita paz, de muita concórdia, de muita compreensão entre as pessoas, se você mesmo não é uma pessoa pacífica. Se todas as pessoas, ao invés de desejarem que o outro se transforme, né, para que ela seja feliz, ao invés de fazer isso, se ela se transformar, objetivando fazer o outro feliz, se eu me transformar, passando a ser uma pessoa mais paciente, mais compreensiva, mais tolerante, né? Porque eu sendo uma pessoa mais paciente, mais compreensiva, mais tolerante, o trato comigo vai ser muito mais fácil. A outra pessoa terá muito maior facilidade de lidar comigo, né? Então, se todos pensarem assim, ou seja, o que eu quero ver no outro tem que começar a fazer em mim, né? A humanidade vai criar uma maravilha, né? A justiça que eu espero receber do outro começa dentro de mim sendo uma pessoa justa, uma pessoa mais justa. A ética que eu espero ver no outro tem que começar por mim, eu sendo mais ético, mais justo, mais correto, mais íntegro, não é? Mais caridoso, né? Então, Emmanuel fala: tempo da regra áurea. Faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos alimentem eles para conosco, não é? Sempre eu fazendo aquilo que eu quero que os outros façam para mim. Eu fazendo para os outros sempre aquilo que eu quero que os outros façam comigo. Então, que eu seja educada com todas as pessoas, né? Educada com os funcionários, educada com as pessoas mais simples, subalternas, como eu gostaria que todos fossem educados comigo, né? Pensemos acerca do próximo somente aquilo que estimamos, pense o próximo quanto a nós. Ou seja, olha aí a questão da maledicência. Se eu não quero que as pessoas sejam maledicentes com relação a mim, eu também tenho que pensar das outras pessoas coisas boas, né? As mesmas coisas boas que eu desejo que ela pense a meu respeito, eu tenho que pensar a respeito dela.
Falaremos as palavras que nós gostaríamos de ouvir. Retifiquemos em nós tudo que nos desagrade nos outros. Se eu não gosto de determinado comportamento de alguém, será que eu também não me comporto da mesma maneira? Respeitemos a tarefa do companheiro como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Assim como eu quero que respeitem o meu trabalho, que valorizem o meu trabalho, que não menosprezem o meu trabalho, por mais simples e humilde que ele seja, eu devo respeitar igualmente o trabalho dos outros. Né? Consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos quanto os nossos. Olha isso, gente. O tempo, o trabalho, a opinião, a família do meu vizinho, tudo isso do meu vizinho é tão importante quanto os meus. Quanto o meu trabalho, o trabalho do vizinho é tão importante quanto o meu trabalho, né? O tempo do vizinho é tão valioso quanto o meu, a opinião do vizinho é tão valiosa quanto a minha, a família do vizinho é tão digna de respeito quanto a minha. Auxiliaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes ao sermos auxiliados, sem que nos dirijam perguntas. Auxiliemos, gente, auxiliemos simplesmente pelo prazer de auxiliar. Não auxiliemos porque essa pessoa tem a mesma visão política que eu tenho, porque ela tem a mesma raça que eu tenho, porque ela tem a mesma condição social que eu tenho, porque ela tem a mesma cultura que eu tenho, porque ela tem a mesma religião que eu tenho. Auxiliemos sem perguntar. Auxiliemos por auxiliar. Amparemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimular, aliás, o mal, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade à prática do bem. Né? Então, nós temos que amparar as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas. Né? Todo aquele que cai, né, nós devemos ampará-lo, como nós que também erramos, que também caímos, desejamos ser amparados quando, por nossa vez, nós caímos. Né? Isso não significando que a gente vai estimular o mal. Né? E que a gente vá esquecer de praticar o bem. Mas se alguém errou, não sejamos assim tão terrivelmente juízes implacáveis das faltas alheias, porque nós também erramos. Né? Sem que isso faça com que a gente recaia na conivência. Né? Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio, ou seja, se a gente quer que a pessoa trabalhe bem para nós, então vamos trabalhar bem para ela também. Né? Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas no mesmo padrão de confiança dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem, porventura, tenhamos ofendido, ou seja, perdoar da mesma forma que nós precisamos ser perdoados. Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos cercam. Né? Então, vamos sempre fazer da melhor forma o nosso trabalho, as nossas missões, né? As nossas incumbências, as nossas responsabilidades, da mesma forma como a gente quer que os outros façam as suas para conosco. Usaremos paciência e sinceridade para com o nosso irmão, na medida com que esperamos de todos eles paciência e sinceridade junto de nós, não é isso? A gente não gosta que os outros tenham paciência conosco, que os outros sejam sinceros conosco, então sejamos também com os outros. Né?
Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam, para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo, agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje. Ou seja, o tempo de exercer, né, a regra áurea, que é a regra do amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós temos que pensar que nós devemos vivê-la hoje, né? Não é uma questão de que eu vou viver no futuro, somente em determinadas situações, nada disso, né? O tempo, né, de viver esse mandamento, né, que é o mandamento maior, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o tempo de viver esse mandamento maior, que deve nortear as nossas vidas, segundo nos ensinou Jesus, não é amanhã, é hoje, é sempre. Né? Pensemos nisso. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo de hoje, esperando que vocês tenham gostado bastante. Né? Felizmente não deu tempo de nós lermos todos os textos, mas eu acho que esse texto foi muito bom, né? E ilustrou bastante os nossos versículos, né? O nosso aprendizado de hoje. Então, um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.